Olá, eu sou a doutora Mônica Okuhara e seja muito bem-vindo ao programa Salutar e Viver. Aqui nós consideramos o ser humano como um ser integrativo e dessa forma pensamos que se nós tivermos o melhor equilíbrio das diversas áreas da saúde, seja na saúde física, saúde financeira, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual, nós podemos com certeza ter uma melhor qualidade de vida. Ao longo da história da humanidade, o homem passou por muitos desafios, por muitos altos e baixos. Desde os homens das cavernas, onde os desafios eram procurar o alimento, caçar para comer e ao mesmo tempo proteger-se para não virar uma presa, até os dias de hoje, a humanidade tem desenvolvido habilidades para sobreviver. Neste momento que estamos passando há mais de um ano da pandemia, nós estamos enfrentando um grande desafio. E com certeza, a maior parte das pessoas em toda a humanidade foram afetadas em alguns aspectos da sua saúde, seja na saúde física, adoecendo, ou mesmo levando a óbito, seja na saúde financeira, onde algumas pessoas perderam suas economias, seja o seu emprego, seja a sua empresa, seja no aspecto emocional, onde muitas pessoas têm desenvolvimento de doenças psicológicas, onde há um crescente aumento de casos de ansiedade e depressão, seja no aspecto da saúde mental, onde as constantes preocupações pela incerteza da pandemia, e seja no aspecto da saúde espiritual, onde muitas pessoas talvez tenham até aumentado a sua fé e também tenham desenvolvido um maior senso de união que é tão necessário a toda a humanidade neste momento. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre uma ferramenta que pode muito nos ajudar neste momento. Aliás, não só neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida. Essa ferramenta é o Mindfulness. E quem vai falar sobre isso conosco é a nossa convidada, a doutora Rosa Maria Noto Mercaldi. A doutora Rosa, ela é psicóloga e enfermeira. Ela atua como psicóloga atualmente em sua clínica, ela é instrutora de mindfulness, ela também é coach e trabalha com outras áreas da psicologia, como por exemplo a psicologia positiva, a hipnoterapia, o MDR, o TREC e também a psicossomática. Então seja muito bem-vinda, doutora Rosa, ao programa Salutar e Viver. É uma honra tê-la aqui conosco e desde já eu quero agradecer pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o seu convite, Mônica, é um prazer estar aqui com você e trazendo um assunto super importante, enriquecedor, e eu espero poder contribuir com as pessoas para este momento tão difícil que seja relevante para o resto da vida, né? Porque o Mindfulness não é só para crises. O Mindfulness, na verdade, ele já vem, né, já há muito tempo se desenvolvendo. Aliás, antes de mais nada, define para nós o que é o Mindfulness. É algum tipo de meditação? O que vem a ser o Mindfulness? O mindfulness é um tipo de atenção plena, né? A palavra que mais nós temos próxima no português é atenção plena ou awareness, né? Que é consciência. Então, é estar presente, estar no momento presente. É uma coisa super simples e que se tornou tão difícil para a gente nos dias de hoje, né? Fazemos milhões de tarefas ao mesmo tempo. Então, é apenas parar e estar presente, aceitar o momento como ele é, as coisas como elas são. É algo assim desafiador, né, do ponto de vista que, como você bem disse agora, fazemos muitas tarefas ao mesmo tempo. Sim, E ainda eu acredito que principalmente as pessoas que trabalham e as pessoas que vivem principalmente em cidades como uma mega, né, uma metrópole do tamanho de São Paulo, enfim, pessoas que estão, digamos, antenadas, né, quase que o tempo todo. Explica para nós qual que é o objetivo do mindfulness, né? Você falou que realmente é para você ter uma atenção focada, mas como é que é? Qual é o objetivo principal do mindfulness? bom, voltar um pouquinho na história, né? Porque assim, Sim, as práticas meditativas, né? Na verdade, o meditar
é algo até inerente do ser humano, apenas as pessoas não desenvolvem ou desenvolvem essa qualidade. E o John Kabat-Zinn, na década de 70, nos Estados Unidos, começou a estudar, né, ele percebeu que os monges budistas tinham uma atitude, comportamentos diferentes diante das reações e situações da vida. E aí ele começou a estudar o que eles tinham de diferente, né, que traziam aquele tipo de comportamento, etc. E a conclusão que ele chegou que era o fato deles meditarem. E aí ele começou os estudos neurofisiológicos e percebeu as mudanças neuroquímicas que se tem no cérebro, as mudanças de sinapses, né, de novas conexões neuronais, e inclusive os benefícios na saúde física. Mas ele queria uma prática, né? Ele estava estudando, ele era um cientista, ele queria uma prática que não tivesse uma relação com a religiosidade ou alguma crença. E aí que ele tirou, né, essa parte, ele apenas começou o estudo pelos budistas, e aí ele continuou só na parte da neurociência. Portanto, mindfulness é uma técnica de meditação por atenção plena, mas é laico. Não depende de crença, não depende de religião, não depende de acreditar ou não, né? Porque nós temos comprovações científicas do funcionamento. E os benefícios são inúmeros, né? Tanto para aumentar nosso foco, nossa atenção, concentração, diminuição da ansiedade, diminuição da depressão, diminui a recidiva do uso de drogas, álcool, etc. Traz benefícios cardiovascular, diminui a hipertensão, diminui o índice glicêmico de pessoas diabéticas, aumenta a performance em atletas, aumenta a performance de estudos, enfim, tem uma série de benefícios. Lembrando que nós não alteramos qualquer tratamento médico, tá? Então, os índices melhoram, mas o médico é que define a retirada ou mudança de qualquer medicamento. Como você falou, né, o mindfulness ele tem evidências científicas de que realmente há comprovações que ele traz benefício para as pessoas. Ele foi feito um estudo dentro da neurociência, é isso, né? Então ele tem uma ligação tem regiões do cérebro em que ele realmente atua e que realmente vai conseguir trazer esse foco de atenção para as pessoas e fazer com que elas se desenvolvam nesses aspectos que você mencionou agora. Exatamente, exatamente. Porque através dos estudos dele, né, depois, o primeiro protocolo que ele fez através das pesquisas dele era para a redução de estresse. Né? Então, é um programa que nós temos, que é baseado em 8 semanas, né? 8 semanas presenciais com o instrutor, onde em torno de 2 horas são feitas novas práticas, discutido questões teóricas, dadas explicações, e durante a semana a pessoa em casa vai praticando. Então, essa é a formação para que a gente tenha a base da prática do mindfulness. Mas é assim, só com as 8 semanas eu consigo fazer essa mudança? Não, você começa a ter mudanças, mas é uma questão assim, é como exercício físico. Não adianta você formar um músculo e depois abandonar, porque o músculo vai regredir, né? Então você conseguiu e vai manter. Então você continua fazendo práticas de exercício, que é para você manter o seu corpo em ordem e sua musculatura saudável e forte. E o mindfulness é a mesma coisa, né? É uma questão de você continuar e manter os benefícios. Então, as 8 semanas é para a pessoa conhecer as bases, ou realmente ela se torna capacitada para praticar o mindfulness. É o aprendizado, né? É um Onde nós passamos aprendizado. isso, as técnicas, porque são várias técnicas. Aí nós temos técnicas formais e técnicas informais. Então, por exemplo, né, técnicas formais, nós temos algumas da respiração. A respiração é a âncora. Como nós trazemos sempre com a gente, então o foco de atenção é na respiração, né, que nos facilita para poder distrair volta, né? E assim a gente vai trabalhando. Então, nós temos várias práticas da respiração, do pensamento, dos sons, da compaixão.
E temos as práticas informais, né? As informais, por exemplo, tomar banho. Uma coisa que a gente faz todo dia, mas a gente faz no piloto automático. Senta no chuveiro, toma banho pensando em milhões de coisas. E a intenção é, não, vamos tomar um banho em mindfulness. Não é como? É estar presente. Você vai pegar a esponja, né, uma bucha, sente a textura, sente o cheiro do shampoo, do sabonete, né, passa no corpo, vai sentindo a sensação desse toque no corpo, a temperatura da água, o barulho da água. Né? A mente vai, de alguma forma, distrair. Basta gentilmente voltar para a prática. Né? Então, aí nós entramos numa outra questão, num mito. As pessoas falam assim, não, eu não consigo, para mim não dá, né? Porque minha mente não para. Isso é uma verdade, a de ninguém para. Aliás, quando para é a morte. A gente só para de pensar quando Exatamente. morreu. Né? Durante o tempo de Exatamente. vida, a mente foi feita para pensar. Então, nós Sim. estamos o tempo todo pensando. E a nossa mente é igual a mente do macaco louco, vai mandando um monte de pensamentos. A maioria, né, a gente tem pensamentos aleatórios. Aí você fala, o que eu estou pensando mesmo? Aí volta. Então, quando você está praticando e percebeu que seu pensamento desviou, aí você se dá parabéns, porque você está atento, né, que você se distraiu. E aí, gentilmente, volta à prática. Então, diferente do que se pensa, que é não pensar em nada, mente em branco, etc., não. A gente percebe que está pensando e aí pode voltar para o que estava fazendo. E, inclusive, aí diminui até a ansiedade, uma série de coisas, porque se eu percebo que eu estou pensando, eu falo, opa, eu não preciso criar uma história com o meu pensamento. Uhum. Porque nosso sofrimento, a maior parte, ele vem dos pensamentos, das histórias que nós criamos com os nossos pensamentos. Verdade, assim, então com essa prática nós vamos nos tornando conscientes do que pensamos e aí escolhemos o que queremos pensar. Exatamente, exatamente. E distinguir, né? Peraí, isso daqui que está Sim, me causando um sofrimento é um pensamento, não é uma realidade. O sim. pensamento, ele é real, mas ele nem sempre é verdadeiro, Aquela tá? velha frase que a mente sempre mente. Isso, né? Exatamente, exatamente. Então, eu poder olhar e falar, não, isso aqui é um pensamento, né? Por exemplo, eu Sim. estou andando na rua, a Mônica passa, eu cumprimento, e a Mônica não me responde. Passar o dia inteiro pensando, nossa, o que eu fiz para a Mônica? O que aconteceu que ela nem olhou na minha cara? Nossa, o que houve? E aí a gente vai criando uma história. Será que foi aquele dia? Será que ela está chateada? Nossa, mas ela está tão metida, né? E de repente a única coisa assim, ela estava distraída e não me viu, estava sem óculos, não me Pois enxergou. provavelmente, só se eu estiver sem óculos eu não vou enxergar se você estiver do outro lado da rua. E nós não vamos pensar nisso, se a pessoa nos viu ou não, né? Então, nós criamos uma Sim. história, um cenário que causa um sofrimento. Então, qual era o problema inicial? Qual era a base? A Mônica não me cumprimentou, ponto. Mas eu criei uma história que me gerou um sofrimento. Ah, E principalmente até em relação a fatos que nós temos como a verdade do passado, mas realmente nós enxergamos de uma certa forma, e no pensamento atual ficamos revivendo esses fatos que na verdade trazem sofrimento e não, pode ser que não tenham sido verdadeiros, né, Rosa? Né? Uma interpretação. exatamente, exatamente. Então, a gente começa, o cérebro começa, né, a fazer conexões, buscar coisas que façam sentido naquele momento para aumentar o sofrimento. Né? Nós E isso gostamos é de uma coisa, sofrer. não, isso é uma coisa muito comum do ser humano, né? E aí Sim, o sofrimento vai vindo não pelo fato, mas pelo pensamento que nós criamos, né? Isso é muito sim. comum, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo agora de pandemia. Então, há um risco iminente? Sim, né? O que está acontecendo é uma verdade? Claro que é, não podemos negar nisso. Porque tem pessoas que estão sofrendo mais e outras que sofrem menos? Exatamente pela questão de como que nós nos comunicamos com os nossos pensamentos, que depende da nossa experiência passada, lógico, né, da história de cada um e de como estamos dentro dessa situação. Mas, assim, dentro da maioria onde não se
perdeu alguém pela Covid ou não se teve a doença, e a pessoa está extremamente ansiosa, né? E extremamente com medo muito grande, vem do quê, né? Do pensamento que vai criando em cima disso. Né? Será que aqui está contaminado? Né? Será que... E isso vai se tornando, inclusive, persecutório na nossa vida. E Rosa, você falou que a pessoa faz um treinamento de 8 semanas, 8 semanas também, isso? 8 aulas em 8 semanas, isso. E isso. E por quanto tempo, por exemplo, ela vai fazer um exercício, ela fica por quantos minutos, qual o período de prática que ela faz para começar a ter um resultado? Então, exatamente por isso que são 8 semanas, né? Então, às vezes, tem algumas pessoas que fazem um programa um pouco menor, um pouco mais curto, enfim, para passar o conteúdo. Né? Mas nessa pesquisa do John Kabat-Zinn, na ocasião, nós temos 8 semanas, porque é um tempo que ele percebeu, assim, se você quiser mudar qualquer hábito na sua vida, colocar ou tirar algum hábito, você vai precisar de, no mínimo, uma prática de 10 minutos por dia, tá? Todos os dias por 8 semanas. Então, por exemplo, eu quero adquirir a prática de caminhar. Eu tenho que todos os dias, no mínimo por 10 minutos, fazer uma caminhada, né, por 8 semanas. Por quê? Porque meu cérebro vai mudar a circuitaria e isso passa a fazer parte da minha vida. Claro que depois eu tenho que dar continuidade. Né? E o mindfulness, como nós temos uma série de técnicas, né, formais e informais, cada semana é dado um novo conteúdo e uma nova prática. E é passado um áudio, né, onde em casa a pessoa começa a fazer a prática sozinha. E aí na outra semana a gente faz um inquiry, né, que conversa sobre como é que foi a semana, tem um novo conteúdo e uma nova prática. E a partir daí depois, sozinha, a pessoa continua fazendo a prática. Então, durante essas 8 semanas, pelo menos 10 minutos por dia, ela precisa exercer essa prática. É isso, né? Isso. Tá. Não são práticas longas, né? Também outro Sim. mito, que as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, né? Então, a questão do tempo é muito relativo, porque nós temos, por exemplo, prática de 3 minutos, 1 minuto, dois, né? Então, você pode, depois, com o tempo, até chegar a praticar meia hora, 1 hora, enfim, mas isso não é o importante, tá? É mais importante, às vezes, você tem mais benefícios fazendo, por exemplo, uma prática de 3, 5 minutos, algumas vezes por dia, 2, 3 vezes, do que tentar fazer meia hora e aquilo se tornar maçante, difícil, não conseguir desistir. Tá? Então, não é o tempo de prática, de quanto se fica na prática, que determina o benefício. Tá, mas realizar o exercício em si, né? E Rosa, me diz uma coisa, e é indicado para todos os tipos de pessoas, por exemplo, gestantes, idosos, pessoas que têm algum problema de saúde específico, tem alguma contraindicação? Quais Tem, são as... tem. Diga para Tem sim. nós. Tanto é que, assim, é por isso que é importante fazer com alguém, né, com um instrutor que é realmente capacitado e que tenha feito a formação num lugar muito bom, porque a primeira coisa que nós fazemos é uma ficha de anamnese. Dentro dessa anamnese, vamos investigar, né, como que é a vida dessa pessoa, inclusive a saúde física e mental. Dentro de um contexto de saúde física, se tiver alguma doença grave, etc., é interessante ver como que ela está sendo tratada, que tipo de medicamento, e até verificar se o médico autoriza a prática. Tá? Só que é mais frequente a questão de contraindicação, por exemplo, em algumas doenças graves psiquiátricas. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com pacientes esquizofrênicos, transtornos bipolares descompensados, qualquer coisa que tenha uma dissociação da mente, temos que tomar muito cuidado quando se trabalha com algumas técnicas que possa levar a uma outra dissociação pior. Tá? Então, é importante saber. Todo paciente que tem esquizofrenia não deve fazer? Não, não é isso. Aí, por isso que tem que ser bem avaliado. Né? Se a pessoa está medicada, ela está fora de surtos, etc., ela pode até fazer, mas
O instrutor tem que ter habilidade para perceber como essa pessoa está, para dar continuidade ou não. E Então, doenças físicas também, né? também. É só se for algum quadro assim, muito sério, ele está vendo com um médico se a pessoa pode ou não fazer. Existe alguma idade mínima para você começar a Olha, fazer nós esses temos treinamentos? programas desde crianças, tá? Tem pessoas Crianças, que trabalham exclusivamente com crianças, inclusive uma coisa que se vê como o futuro das próximas gerações é praticar meditação com as crianças, que é o que vai poder fazer mudar a mentalidade do mundo, né, com relação a comportamento, porque dentro do Mindfulness nós trabalhamos com compaixão. Então, desenvolver um sentimento de autocompaixão, de compaixão, vai ser fundamental para que a gente tenha um mundo melhor. E no Mindfulness, ele é isento de intenção, não tem intenção, eu estou nervosa, vou fazer Mindfulness. Não. Quando a gente faz, a gente vai perceber a ansiedade, o nervosismo, a tensão, porque eu estou assim, né? Então, deixa eu acolher, aceitar como eu estou. Eu não preciso fugir disso. E quando eu estou bem, né, sentir esse estar bem. Mas a única intenção que nós temos no Mindfulness é a compaixão. A compaixão. Então, embora nós já discutimos, né, como nós nos conhecemos, mas define para o nosso público o que é a compaixão no Mindfulness. Tá, então Tá, compaixão é porque outro as termo pessoas que gera... saírem, né, um pouco, gera polêmica, até Gera porque confusão. é confusão, principalmente porque as pessoas levam muito para o sentido da religiosidade, né? Mas vamos colocar de uma Isso. maneira bastante prática, Ele né, dentro da neurociência. ele não depende também de religião, né, nada disso. Ele não é aquilo que as pessoas confundem com o pesar, né? O Uhum. pesar e sentir pena, dó, piedade, não. É o oposto disso, né? Na verdade, a compaixão é um sentimento genuíno de sentir-se humano e de perceber que o outro é humano e ter um desejo genuíno de que você fique livre de sofrimento, tanto a nós mesmos como aos outros. Às vezes nós não podemos fazer nada, mas o fato de eu desejar, né, genuinamente que o outro fique livre do sofrimento, isso é compaixão. E ele também é uma definição diferente de empatia, não é, Rosa? Que as pessoas às vezes Sim, acabam também sim, fazendo uma certa confusão. sim. Nós precisamos até da empatia, né, para desenvolver a compaixão. Mas a empatia ainda é uma questão de eu vou até o seu lugar e volto para o meu, né? Mas tem uma distância maior. Na compaixão, eu distingo onde está o sofrimento do outro, onde está o meu lugar, mas eu estou ao lado, né? Ao seu lado, estou Uhum. disponível para você, estou Sim, aberta, sim, mas às vezes eu não posso fazer nada, né? Mas eu sim. tenho esse desejo que você fique livre de sofrimento. Então, aliás, talvez o maior objetivo do mindfulness seria a compaixão, É a intenção, a é intenção. a, é a intenção, né? A intenção que se tem é de trabalhar com a compaixão. Tanto é que nós precisamos desenvolver muita autocompaixão exatamente porque nós temos uma grande tendência a sermos cruel a nós mesmos, mais do que aos outros. É mais fácil nós termos compaixão do que autocompaixão, né? Então, cada vez que assim, eu estou meditando, estou praticando mindfulness, e aí eu começo a pensar, nossa, mas depois o que eu vou fazer? Aí eu volto, falo, nossa, tá vendo? Eu não consigo fazer nada. Não, é uma questão de trazer-se com gentileza, né? Isso é um pensamento, volta para onde eu estava. Então, é aprender a ser mais gentil com a gente mesmo. É aprender a aceitar que nós sofremos, é aprender a aceitar que a gente falha, é aprender a aceitar. E a aceitação também é um outro termo difícil, porque a aceitação não é conformismo, nada disso. Né? A aceitação é um processo que exige ação, ele é um processo ativo e é muito difícil. Né? O conformismo não, ele é passivo, é resignação. E não Uhum. é isso, aceitação é um outro processo. Né? Eu tenho todo um entendimento e eu realmente aceito, eu não fico me condenando pelo que aconteceu, e ok, né? Eu errei, ou deixei de fazer, ou seja lá o que for, mas tem uma questão de acolhimento desses sentimentos.
Nós estamos chegando no final do programa e eu gostaria que você contasse algum case seu para que o público possa entender onde é que foi utilizado com sucesso, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Olha, tem várias situações, né? Porque assim, geralmente o trabalho que nós fazemos é em grupo, né? São pessoas, Uhum. nós trabalhamos com um grupo, e aí assim, as respostas que se tem são diversas, né? E acho que um caso bem interessante foi com um adolescente, né? Que não conseguia se relacionar, né? Tinha uma dificuldade de relacionamento, porque se sentia inferiorizado, ridicularizado, né, perante os colegas. Uhum. E aí eu resolvi trabalhar ou trazer algumas práticas de mindfulness, né? E trabalhando com mindfulness, ele aprendeu a desenvolver esse sentimento de compaixão, autocompaixão e aceitação, né? E Ai, aí, que num maravilha. determinado momento, um dia ele chegou e me contou, falou assim, eu cheguei na escola e as pessoas, meus amigos vieram falar comigo, falaram, não, porque ele tinha faltado num dia, ele faltou porque tinha ficado doente. E no dia seguinte, quando ele voltou à escola, ele chegou e as crianças, os outros adolescentes vieram e falaram, nossa, o que aconteceu que você faltou ontem? Aí eu perguntei para ele, por que você ficou surpreso com a pergunta? Ele falou que as pessoas sentiram a minha falta. E eu achei Olha. que ninguém sentisse a minha falta, né? Então, para ele, aquilo foi muito importante, né? Ele ficou com o olhinho cheio de lágrima, que foi a primeira vez que ele se deu conta que ele é importante, que as pessoas notam que ele existe, né? Que Então, eu lindo, acho que isso foi não, muito lindo. bonito, que ele desenvolveu, né, essa aceitação, Uhum. que ele pode ser mais quieto, ele não precisa ser popular, ele não precisa ser, né, o representante de classe, mas Sim, ele é sim, aceito, ele fez falta, ele faz falta. Então, isso foi muito sim. legal, que ele Que ele é um elemento aprendeu. importante, né, na sociedade que ele está, né? E é Sim, individual, cada um é de um sim, jeito, né? Então, a gente poder se aceitar, ainda mais hoje em dia com essa questão de redes sociais, né? Que as pessoas sim. exigem que seja de um jeito ou de outro, os adolescentes, principalmente, sofrem muito com isso. E aí ele entrou nessa situação e falou assim, eu posso continuar sendo como eu sou, porque as pessoas sentiram minha falta. Eu falei, Que exatamente. maravilha. Maravilha, Rosa. Eu quero agradecer a você pela sua presença, por essas informações, que com certeza para muitas pessoas isso vai ser muito estimulante, apoiar nesse momento, em todos os momentos da vida, como nós ouvimos agora, né, a doutora Rosa falar. E eu deixo aqui o meu contato, como vocês sempre sabem, nas redes sociais, vai estar aqui logo embaixo, caso vocês tenham interesse em algum outro assunto, ou caso vocês queiram mandar alguma pergunta para a doutora Rosa, mandem aqui para o meu direct, que será enviado para ela e ela entrará em contato com vocês. Ok? Muito obrigada e te vejo no próximo programa. Tchau, tchau. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau.